Oi, tudo bom? É, Gravando esse vídeo aqui, fazendo um favor, né? Enfim, explicar aqui uma planilha, um exemplo aleatório, tá? Os valores são aleatórios, de como funciona o imposto de renda do professor, né? Como a gente pode pensar em guardar dinheiro em vez de ficar pagando imposto de renda e ter, enfim, esse acabar virando uma bola de neve, e até mesmo a gente pensar se a gente pega aquela hora extra ou não, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui eu coloquei um local um, tá? O local um tem um salário base de 3.048. É, Deveria ter que pagar isso aqui de imposto de renda, tá? As fórmulas já estão todas aqui disponíveis. Já fiz toda a dedução de Previspa, né? Que é uma previdência. Dedução do imposto de renda é automático aqui, quando a gente altera o salário, por exemplo, 3.520, ele já altera tudo, tá? É, Sai aqui o bruto, né? Que seria, nesse caso, apenas o salário base, e o líquido é a diferença do salário base menos todos os descontos. Até aqui, tá bom? E ao mesmo tempo, o local 2 é um pouco diferente, ele tem um salário base e paga-se uma regência em cima desse salário base de 25%, também paga uma gratificação de assiduidade de 10%, né? Aí nisso tudo temos o imposto de renda, né, já calculado, é, é calculado automaticamente com essa tabela. E temos seria previsto, mas previdência, né? E no fim tem a dedução do imposto de renda, que é a conta de fato o governo deduz para a gente. Então aqui ele deu uma dedução de 662,77. Se eu não me engano, na tabela é de 27, de 27,5, 22,5, tá? E aqui a dedução, cadê? 381, se eu não me engano, é de 15%, é dos 15%. O que que acontece? Nós, professores, nós pegamos nós pagamos imposto de renda no final para quem tem duas matrículas. Por que isso funciona? Porque na tabela do imposto de renda existe uma tabela e vai até os 27,5. Né? Nesses 27,5 é deduzido, se eu não me engano, 892. Deixa eu aumentar aqui o salário para, sei lá, 5 mil, R$ 896. E aí, é, mas não bate. Porque quando eu junto o salário de um e quando eu junto o salário de outro, o salário tributável acaba sendo do valor de 27,5, ou seja, o valor deduzido deveria ser, no caso, os 896 reais. O que não acontece, porque geralmente quem tem duas matrículas ou dois vínculos, não importa, até mesmo três, você pega um salário de um, aí a prefeitura ou o próprio sistema, quem trabalha em escola privada, faz sua folha de pagamento e já deixa ali o seu valor tributável para o imposto de renda. Aí no outro local faz a mesma coisa com um salário diferente, acaba sendo percentuais diferentes no outro momento, no outro valor tributável. Enfim, e assim por diante, né? Mas quando junta toda a sua renda, né, professor rico, chega lá no patamar de 27,5. E aí o que que acontece com aqueles valores que a dedução do imposto de renda, de 381,44, dos 15%, se eu não me engano, da dedução dos 662 dos e 77 centavos dos 22%. Essa dedução é o que o governo te dá para te ajudar a pagar os impostos, tá? Acaba sendo um empréstimo, sendo que você não pediu esse empréstimo. É basicamente isso, perfeito? E aí, no final de tudo, o certo era deduzir apenas os 27,5, que é o máximo da tabela hoje, 2025. Os 27,5 que seriam os 896 reais, se eu não me engano, tá? Ou seja, o governo acaba te dando dinheiro a mais para te ajudar a pagar o imposto de renda. Só que o valor que deveria ser recebido por você, que juntou todas as rendas, deveria ser os 896 reais. Então você vai ter que devolver todo aquele dinheiro que o governo te deu. É esse o pagar o imposto de renda a mais que nós professores sofremos. Como a gente pode evitar isso? É fazer, né, esse sistema que eu fiz, esse sistema é como se fosse folha de pagamento de duas prefeituras quaisquer, ou dois vínculos, enfim. E aí, a gente pegar o valor tributável. O que que é o valor tributável? Né, no local um seria meu base menos o que eu dei para a Previdência, tá? R$ 426. E no local 2 é o meu base
né? No caso, meu base, tudo que eu recebi seria tudo isso aqui, tá? Regência, gratificação e o base, menos o que eu tenho que dar para a Previdência, R$ 598, são os 14% de 2025 até então. E aí a gente faz o sisteminha, né? Esses dois aqui, um sisteminha computacional aqui, esses dois aqui seria a soma de 6.299,11 centavos. Esses dois aí é o que eu é o meu valor tributável, né? Sem a previdência dos 14% de cada local. O imposto ideal, né, seria esse. O que é isso? É a soma desses dois valores, obviamente cai na tabela dos 27,5, né? E a gente retira 27,5 disso. Perfeito? E já acrescenta o. Nesse caso, eu não acrescentei os 896, porque já tem a dedução aqui dos impostos, tá vendo? Eu já tenho as deduções, então não preciso acrescentar mais dedução nenhuma. De fato, eu já estou devendo ao governo. Então, o quanto eu tenho que devolver? Eu devolvo o D21. Quem é D21? É esse imposto ideal que eu deveria pagar, tá? Menos o E8, que seria esse líquido, e esse líquido. Perfeito? Esse é o valor que eu tenho que devolver para o governo, sendo aí torna o meu líquido real, o salário real que eu posso contar para fazer dívidas, gastar, etc. e tal, 5.462,86 centavos. É assim que funciona o governo federal, né? Como funciona o nosso sistema tributável hoje. No caso de professores com dois vínculos, até mesmo pessoas que têm mais de um vínculo, né? E sofrem com isso. Então eu tenho que devolver isso aqui, seria por mês, né? Mensalmente a gente pode fazer essas previsões, porque um salário aumenta, é uma hora extra, etc e tal. Mensalmente a gente pode fazer essas planilhas, né? E eu tenho que devolver isso aqui nesse determinado mês. Ah, e vamos supor que meu salário aumenta para, sei lá, 6 mil no local. Aí eu tenho 896, né? 27,5. Aí aqui vai ficar 5 mil no local. Perfeito, aumentou meu salário tributável, beleza. Aí eu tenho que devolver o quê? Apenas 896. Por quê? Porque lembra que a gente cai na faixa dos 27,5? Nos dois casos. Né? Cai na faixa dos 27,5. Então o governo está dando 896 de um lado, 896 do outro. Sendo que a gente tem que pegar só de um. A gente só pode ter um, a gente só tem um CPF. Então a gente tem que receber só de uma faixa, que seria a soma total, né? Como eu expliquei, e depois retirar-se os valores tributáveis e ver quanto de fato o governo tem que dar pra gente. Aí, nesse caso, como ele me deu 896 duas vezes, bem, eu tenho que devolver uma, né? Então seria o imposto que a gente pagaria no ano seguinte. Perfeito? Enfim, uma dica que eu dou em relação a isso é desenvolver uma planilha parecida, tá? Vou deixar ela no link em algum lugar, o compartilhamento dessa planilha. Desenvolver uma planilha parecida, semelhante, e você juntar esse dinheiro. Mas não junta em um lugar qualquer, junta naquele cofrinho. Por quê? Porque pensa bem, o governo ele está te dando um empréstimo, né? Sem você pedir, óbvio, sem você pedir, mas aí no final você devolve, sem juros. Quando você junta esse dinheiro por mês, você pode colocar numa caixinha, numa poupança, num cofrinho, enfim, qualquer lugar que tenha juros. E aí você ganha dinheiro em cima do governo. E aí a gente vira o jogo, entende? Porque a gente vai estar recebendo juros daquele valor que a gente vai ter que devolver só no ano seguinte, em maio do ano seguinte. Enfim, fica aí a dica. Não sei se ficou muito bem claro, porque eu sou um professor de matemática, não sou um contador para dar aquelas dicas interessantes, enfim, mas fica aí a planilha em algum lugar desse universo. E é isso. Um abraço aí para quem fica.